Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além das Linhas. Aqui é um encontro onde falamos do futebol e do esporte pernambucano, onde toda semana recebemos convidados para lá de especiais, que falam muito do futebol e do nosso esporte. E eu te convido a ficar com a gente no programa de hoje, tá bem especial, misturando um pouquinho de psicologia com o futebol e a importância desse profissional no futebol pernambucano. E aqui em mais um episódio do podcast Além das Linhas, comigo, Kaline Braille, convidados para lá de especiais, onde vamos fazer nossa mesa redonda, um lugar apaixonado pelo futebol, um lugar onde a gente debate com tranquilidade, leveza e muita sabedoria, porque tem jogos importantes no final de semana e uma semana bem movimentada no futebol pernambucano. Hoje, com muita honra, recebendo aqui no estúdio Marco Benevides, vice-presidente do Santa Cruz. Bem-vindo ao podcast, viu, Marco? Obrigado, Kaline, pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui do podcast. Isso aí, semana decisiva para o possível acesso do Santa Cruz. Vamos falar um pouquinho aqui do clube. Eu vou falar muito, Marco. Decisivo por favor. E das expectativas criadas. Meu Deus do céu. No Santinha, tudo fechado, ninguém fala nada, mistério total. Tem que ser assim, né? O nível de concentração tem que ser muito alto nesse momento. Blindagem, evitar até polêmicas, enfim, deixar para a gente resolver dentro do campo, sem a gente estar concedendo material aí para o adversário utilizar contra nós, enfim. É importante. Não podemos pecar em nada. Pelo amor, se eu fizer alguma pergunta e for proibido de responder, falar, Kaline, a gente não vai responder. Legal. Por favor. Olha, eu fiz questão que hoje viesse uma psicóloga para a gente falar muito, né, de um momento que também causou no Santa Cruz, né, algo muito positivo. E a Isabela Amblar, psicóloga, professora, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Kaline, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar da psicologia do esporte. Agora a gente fala assim, psicólogo, mas é tão normal no esporte, não é, Isabela? Ele tem se tornado cada vez mais frequente, né, acompanhando atletas especialmente. Mas ainda assim, a gente precisa de um investimento, digamos, maior ainda na psicologia do esporte. Profissionalizar mais. Sim, com certeza. Porque no caso do Santa Cruz, vamos tocar no Santa, porque acho que até aqui no teu nome dela, é a Marjorie Columbino, é isso? A psicóloga do Santa que vem fazendo o maior sucesso, Marco. Como foi isso? Dado a oscilação da equipe no campeonato, a nossa direção entendeu que havia necessidade de fazer esse reforço de confiança ao elenco. Então, contratamos aí a competentíssima doutora Marjorie, que vem fazendo um excelente trabalho de acompanhamento dos atletas, de confiança. E aí, a doutora Isabela também vai poder explicar melhor aí os efeitos da psicologia nos atletas. Mas a gente não tem dúvida que o resultado foi imediato e tem surtido efeito, né? Já estamos aí na terceira fase de mata-mata, prestes a um jogo decisivo. E isso mexe com o psicológico dos atletas. Muito importante a gente manter a mente sã, né? Isso. O futebol é um esporte de alto rendimento, é um esporte de concentração. Então a gente tá com a mente tranquila, com confiança, é muito importante para que a gente alcance o sucesso. Quando foi que o Santa, vocês da diretoria, pararam? Assim, a gente precisa de uma psicóloga. Qual momento vocês entenderam que era necessário? A gente teve uma queda de rendimento no segundo turno do campeonato, teve aquele fato, né, do jogo do Horizonte, onde foi repercutido a questão do vestiário, a questão que o nosso treinador, Marcelo Cabo, identificou que o vestiário não estava tão inconformado com aquela derrota. Isso foi publicizado, né, pelo repórter João Vitor. Nosso amigo João Vitor Amorim da Rádio Jornal. Beijo, João Vitor. Isso. Super competente. Então, ali a gente identificou que havia necessidade de mexer com os brios do elenco. A parte de análise técnica também identificou que coisas que já vinham sendo feitas pelos atletas tinham deixado de ser feitas por falta de confiança. E aí, prontamente, a gente acionou, eu acredito que o remédio correto, que foi a contratação de doutora Marjorie. E a Marjorie, ela faz parte também. Ela viaja com vocês, Marco? Tenta viajar, tem um trabalho pré-jogo com cada um do atleta? Ela tem reuniões com os atletas, né, e com o elenco.
Os atletas até, assim, claro que em regra, às vezes tem pessoas que são um pouco mais fechadas, então quando você tem, quando o clube disponibiliza uma profissional como psicólogo, ele consegue ter aquele momento que ele consegue desabafar, explanar, e eu acredito que um dos trabalhos da psicóloga é justamente a parte de organizar as ideias, né? Organizar os pensamentos do atleta, dar confiança, de dizer que ele é capaz. Então, assim, a gente tem esses momentos isolados com os atletas que necessitam e tem o trabalho também de grupo. É que trabalhar com futebol e pensar em motivação, né, Isabela, é fundamental. Caso do esporte, perde, são 12 jogos que não vence na ilha, ou muito mais, né? O esporte só venceu, teve uma vitória até agora no campeonato. E, de repente, um ser humano, né? Que até desconfia da sua própria capacidade. Será que eu posso mesmo fazer isso, né? É fundamental a gente pensar nesse aspecto de integralidade mente e corpo, né? A gente tende a fragmentar muito isso normalmente e pensar um atleta como aquela máquina, né, que precisa render o tempo inteiro. Mas eu preciso pensar em um aspecto emocional, né, em todo esse aspecto mental, que interfere no resultado e que, na verdade, regula esse atleta, tanto para um resultado e para um rendimento que seja favorável, quanto para desfavorável, né? Então, é muito comum na área esportiva a gente falar em motivação, mas motivação é a pontinha do iceberg, assim, porque se a gente for pensar, tem toda uma base, outra, digamos, que traz a questão de confiança, que traz a questão de ansiedade, né, de pressão também, porque são jogadores que estão o tempo inteiro sob pressão, ainda mais quando a gente fala em clubes maiores, né, que estão tendo grandes disputas. Então, é preciso a gente pensar em todo esse aspecto, e aí um trabalho de acompanhamento, de fato, né, de um psicólogo esportiva é fundamental, né? É fundamental para que a gente possa pensar como é que essa equipe funciona, né, nessa condição de equipe mesmo, e como é que cada atleta funciona também individualmente, para que a gente possa pensar sobre essas demandas e dar conta também de fazer esse trabalho de regulação. Porque é o trabalho do individual, mas também do conjunto. Para que tudo isso dê certo, não só no entrosamento, não é, do trabalho no futebol, mas também pensar, ajudar, chegar junto, tentar ter uma performance melhor, né? Como conjunto, como time. Sim. Isso é super importante. Sim, a gente precisa pensar nessa integração, e um dos trabalhos do psicólogo esportivo também é esse, né? Trabalhar essa coesão, né, em equipe, inclusive com a comissão técnica, né? Fazer essa mediação, muitas vezes, na relação com os jogadores, porque outras questões também podem afetar, inclusive a vida pessoal, né, dessa pessoa, porque também a gente tende a pensar esse jogador como apenas essa aí pessoa tem que está em jogador campo aprontando por aí, sim. Meu Deus do céu, Léo Dias que o diga. Ainda bem que ele fica só lá, né, no sul e sudeste, não chegou para aqui ainda não. Mas a gente precisa pensar que, veja, o jogador ele tem uma vida social, ele tem uma vida pessoal, né? Há outras questões também que lhe afetam, né? Então a gente precisa pensar nesse ser humano que está em jogo, né? Mas que, claro, existe toda uma expectativa social para que ele desempenhe bem, mas tem outros fatores também que podem interferir, né? Então o acompanhamento é constante, né? Por um psicólogo pode evitar que algo também venha prejudicar, quando na verdade poderia ter sido feito um trabalho prévio. É que a gente cobra muito, né? Como torcedora, como imprensa, sim. daquele atleta, Galhardo, corra mais, né? Sim. Poxa, o atleta do esporte tá fazendo gol, né? Derek, veio aquela... Então, assim, a gente, quando olha o futebol, olha, tipo assim, como profissionais, parece que eles são máquinas, não é, Marco? E, de repente, existe ali um ser humano. Perfeito. E você tem que entender que são 11 seres humanos que a gente tem que, pelo menos, ter grande parte ali com um psicológico legal, com autoconfiança, entendeu? Já imaginou se dos 11 atletas que estão em campo, certo? Você tem 7, 8, certo? Que estão com uma baixa estima, o que estão com um problema familiar, um problema com o filho, assim, não vai dar certo. Então você tem que tentar minimizar esses problemas, que é, como você disse, os fatores externos contam bastante, Kaline. Tem Problema de saúde com familiares, perdas familiares, isso afeta bastante e a gente vê isso no dia a dia. E eu acho que tem outra questão também, assim, como afeta também em momentos diferentes de campeonato, entendeu? Então, início de campeonato, em meio de campeonato, em final de campeonato. A pressão, então, né? Exato, a pressão aumenta, e aí o que acontece também pode ganhar uma força maior em determinado momento, que há uma fragilidade maior, né? Que há uma tensão maior com determinado jogo. Então, isso também pode reverberar de uma forma diferente. Marco do céu, como tá todo mundo em dia lá com a psicóloga Marjorie? Porque, vou falar, o torcedor do Santa, essa semana, deve estar uma pilha. Eu acredito que o efeito foi bom, positivo, e assim, não tem faltado vontade para o nosso elenco, tá? Basta ver que a gente tem corrido, a gente tem batalhado pela bola,
A gente superou aí 2 boas equipes, que foi o Sergipe e o Altos. Ganhamos agora o primeiro jogo contra o América. Então, eu acho que está tudo em dia lá, no sentido psicológico. Eu, particularmente, falando até como torcedor, eu acho que a gente voltou a ver nesses jogos do mata-mata mais entrega do elenco, tá? Mais uma coesão, mais aquele espírito de querer dar certo, de querer fazer. É que é uma final de Copa do Mundo pro Santa, né? Isso. Para todos que estão aí nesse momento de mata-mata. Então tem que se doar, porque se um amanhecer, se Galhardo amanhecer com dor de cabeça ou com a cabeça com algum problema em casa, deu ruim. Perfeito. E o efeito confiança... Desculpa, Isabela. Imagina. O efeito confiança também, da mesma forma como ele pode faltar, quando você faz e dá certo, você cria aquela confiança Isso. e cria aquele espírito de que você diz, olha, eu fiz, deu certo, eu posso fazer de novo. Então, assim, hoje eu acho que a gente vive mais esse momento, sabe? De ter voltado a confiança do elenco frente às últimas partidas com o bom futebol que tivemos. Isabela, quer falar alguma coisa? Porque eu acho que o trabalho da psicologia entra muito nesse sentido, né? Então não é qualquer coisa que vai atrapalhar esse jogador, se ele estiver fazendo esse acompanhamento, entende? Então, assim, não é de repente ele tá porque pode ser que ele não esteja no seu melhor dia, tecnicamente, que ele, de repente, entre em jogo e fala assim, parece que não tá encaixando tão bem, né? Então, A gente fala assim, não entrou no jogo, né? Aquele jogador tal não entrou no jogo ainda. Mas quando você consegue, digamos, fortalecer esse aspecto mental também, ele pode, digamos, em determinado momento compensar um pouco esse técnico, que naquele dia não tá na sua melhor forma, entende? Então, o trabalho, a ideia é justamente essa, né? Que você consiga fortalecer, né? Todas essas valências que são importantes para uma situação de jogo e que, num determinado momento, que você não está tão bem com uma determinada questão, que pode ser uma lesão, né? Que esse atleta sinta dor, alguma coisa nesse sentido, ele tenha também habilidades psicológicas que possam lidar com aquela situação de enfrentamento. Perfeito. Entendeu? Porque o atleta vai lidar com adversidades o tempo todo. Né? Então, durante o jogo, acontecem várias coisas que podem lhe tirar essa estabilidade emocional. Então, a ideia é justamente fortalecer, né, e dar confiança e possibilidades de estratégias que ele pode utilizar em determinados jogos, né, para poder enfrentar essas situações. Eu imagino aquele jogador que sai de campo vaiado. Sim. Que o torcedor chama o técnico de burro. E acontece. Né? Que, de repente, acaba o primeiro tempo, a torcida, as arquibancadas começam a vaiá-lo. E aí fala assim, caramba, aquilo ali tem um pai de família, Sim. é filho, né? É marido, e tem, assim, várias pessoas ao mesmo tempo vaiando, né? Eu não aguentaria, não. E aí que vem o trabalho, né? Porque a vaia, num atleta que já está abalado, ele pode ser a derrocada, o início de um precipício, ou se ele estiver bem mentalmente, ele pode ser um fator motivacional. Se você dizer, hoje eu fui vaiado, mas eu tenho condições, eu sou capaz, e na próxima partida eu vou dar a volta por cima e vou mostrar que eu posso estar aqui, que eu posso render. Mas isso é um trabalho exatamente do psicólogo que está ali no juízo dele. Não, foi uma situação de jogo, né? Mas é isso, é muito bom esse assunto, não é? Entender que você vai ter fatores externos o tempo inteiro, né, acontecendo, você não pode controlá-los, mas você precisa controlar, né, e ter estratégias para poder reagir quando eles aparecem. Deixa eu só uma paradinha aqui para dar um alô para os nossos parceiros, que são importantes para o nosso programa, gente. São parceiros que acreditam no programa, parceiros que acreditam no futebol pernambucano. Eles não abraçam só o podcast, mas eles abraçam o esporte pernambucano, que é a FPS Esportes, um novo conceito de clube. Fica aqui no Recife, gente, pertinho do aeroporto, ali próximo na Imbiribeira, que a gente fala, né? Na Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. É um clube maravilhoso. Fica aqui as redes sociais da FPS Esportes. Vale a pena conhecer. É um conceito bem diferente de clube. Além da nossa grande parceira também, que é o Nibra, né? O Centro Universitário Nibra, que foi eleito pela segunda vez o melhor centro universitário do Nordeste. A pós-graduação, tem também, gente, a graduação dos seus sonhos. Aproveita, então o segundo semestre já começou, pensa em 2026 diferente, apostando na tua melhor graduação. E claro, a nossa Bet Sport tá aqui, ó. A Bet Sport, craque de verdade, joga com muita responsabilidade. Chegando, entra no site, tem lá um mundo de esporte para você, mas olha, com muita responsabilidade, vários joguinhos, né, para você se divertir, vôlei, basquete, futebol, tem cassino, tem super odd, tem muita coisa bacana. Então aproveita e entra, betsport.bet.br, porque craque de verdade aqui joga com muita responsabilidade. Valeu, Vinícius, pela parceria aqui no Além das Linhas.
Como é que tá o time? Semana de tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai, só coletiva. Marcelo Cabo fala essa semana. Me diga, por favor. Justamente, Tô né, sabendo de o nada nível de por lá. concentração tem que ser máximo. A gente não pode deixar que fatores externos atrapalhem o elenco, certo? Tem também as correções, ajustes que a nossa competente comissão técnica está fazendo para o time. E assim, a gente está tão perto, né, de um acesso. 90 minutos. Claro que não tem nada ganho, mas faltam 90 minutos para concluir essa fase. E o que puder ser feito pela nossa diretoria de blindagem, é importante. De que os atletas não sejam contaminados com esses fatores externos, que durmam bem, que tenha a mente sã e saudável para que a gente chegue domingo e faça uma boa partida e possa aí, se Deus quiser, se Deus permitir, trazer esse acesso aí para o clube e voltar de Natal para comemorar com essa torcida, que merece mais. Meu Deus do céu, a torcida vai buscar vocês na BR. Essa torcida apaixonada, mas com muito respeito, não é, Marco? Porque eu lembro que eu estava conversando com o Roberto Fernandes, treinador de futebol, passou já 2 vezes pelo Santa, né? Tem uma história muito bacana aqui no futebol pernambucano, e ele falou algo que eu achei muito interessante. O futebol perde com América e Santa disputando apenas uma vaga. Porque são 2 clubes gigantes, né, de torcida, de camisa, e a gente vê esse duelo, tipo, só um vai. É uma pena. Perfeito. São clubes, e o América, inclusive, nos anos 2000, entre 2000 e 2010, eu acho que ele passou alguns bons anos na Série A, o que mostra a sua força, sua capacidade. Hoje é um clube que joga numa arena, com toda a estrutura, uma SAF. Com toda certeza não merece estar numa Série D, né? Assim como o Santa Cruz. Mas o duelo está aí aberto. Tá. A gente não tem nada ganho. O América tem uma boa equipe, muito bem treinada pelo Gerson Gosmão. Eu sempre gosto de explicar que a gente foi eliminado pelo Gerson quando a gente disputou o mata-mata com o Operário. O Gerson era o treinador daquele Operário com o Roberto Fernandes. Exatamente. Lá. Exatamente. Lembro. Então, assim, isso mostra que... E, inclusive, a gente tinha ganho também o primeiro jogo ali, né? Do Operário, e lá eles reverteram o placar. Isso mostra que está em aberto. Eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão e humildade para chegar em Natal, no domingo, fazer uma boa partida, nível de concentração máximo, de confiança, senão esse acesso não vai vir. Então, não vai, não. Vai ser um jogo bem difícil, bem disputado. A gente viu aqui na Arena de Pernambuco o primeiro confronto. Parabenizar as torcidas, né? De um lado é do Santa, que 38.300, né, compareceram à Arena, e um pouco mais de 2.000, se eu não me engano, 10% foram para o América. E veio a torcida do América, né? Uma torcida apaixonada também. E fez aquele mosaico bonito, fez aquela festa. Eles morreram e ressuscitaram no mesmo jogo, entendeu? De repente, o Ariel, que veio para somar, não conseguiu, mas assim, o gol que ele fez, né, com essa vantagem que o Santa vai para esse jogo, foi super importante e ele ganhou essa visibilidade, não é, gigante. Porque esse gol valeu muita coisa. Aos mais de 40 minutos, se eu não me engano, foi esse gol, não foi, Marco? Isso. Veja, questão numérica, né? Você ir para lá, onde você pode ter um primeiro gol do adversário para empatar o jogo, é uma vantagem, certo? Muita vantagem. Não, muita não. Muita, né? Tem humildade e humildade. Não, assim, mas você imagina, um 0-0 e 1-0 já é uma vantagem boa. O Sergipe teve uma vantagem de 1 gol e a gente reverteu aqui, entendeu? Teve essa do Operário que eu lhe disse, mas eu não tenho dúvida que a vitória foi muito melhor pra gente do que o empate, entendeu? Muita capacidade lá do Ariel, um gol de quem sabe o que faz ali dentro da grande área, porque há uma movimentação dele, não foi simplesmente um gol que ele empurrou a bola, entendeu? Houve uma movimentação, um gol de quem sabe fazer, de quem sabe, quem conhece os caminhos ali da pequena área. Ô Marco, você como vice-presidente do Santa, vocês têm conversado e estão sentindo assim, agora vai, com todo respeito, né, ao América, porque eu acho que o torcedor pode tudo, na verdade, né, assim, eles estão confiantes, e a gente nem convoca o torcedor do Santa, ele mesmo desce o morro, sozinho, e vai fazer a festa, né, vocês estão, assim, tá mais perto que longe, com todo respeito ao América. Veja, o simples fato de termos chegado no último mata-mata, né, já é aquele sentimento. Quando acabou o jogo contra o Altos, eu comemorando com o presidente Bruno, que eu deixo um abraço aqui, meu grande amigo e presidente aí, uma pessoa que tem a maior estima, eu falei, Brunão, a gente tá
a 2 jogos de um possível acesso. Então, assim, dá um frio na barriga, sabe? Dá uma Dá. responsabilidade, dá aquele sentimento de dizer, todo aquele trabalho que a gente começou em outubro do ano passado, visando um acesso, agora a gente chegou tão perto, sabe? Então, assim, passa um filme na cabeça de tudo que foi feito, enfim, e todo o trabalho feito. E acho que, com todo respeito ao América, que também tem os méritos, mas, assim, eu acho que Tá aberto, né? seria um desfecho de uma bela história esse acesso para o Santa Cruz, sabe? Eu acredito. Acredito que seria um roteiro muito bonito, né? Com um final feliz. Mas tá tudo aberto, né, Isabela? A gente pode esperar tudo. O América tá lá, meu amigo, se preparando como nunca. 25 mil ingressos vendidos, ou seja, casa cheia. A arena acaba em 35, se não me engano, das Dunas. Isso. E eles fazem uma bela festa, tá? Na primeira fase, Sim! foi muito bonita a festa que a torcida do América fez. Ai, meu Deus do céu, acho que dá um nervoso, né? Porque a gente vê a luta tão grande do Santa, também do América, claro. É um time que não precisava estar nessa situação, não precisava os dois clubes, né? E tem o Tininho lá também. É O verdade. Tininho deve estar louco. Coração dividido. Ele tá, porque quem conhece o Tininho, vou falar, ele é tricolor roxo. Foi presidente, Ex-presidente, né? ex-presidente, né, já passou todos os momentos do Santa, bons, ruins, mais ou menos, assim. Ele estava lá. E hoje está no América. Tininho, eu não queria na tua pele de maneira alguma. Não queria ver nenhum Santa na minha frente. É difícil a missão dele, não é não, Mar? É verdade. É difícil a missão dele. Você nem... Eu não queria estar na pele dele. Não, nem, né? Mas lá ele tá com a cabeça no América, no América. Tem que estar, Tininho. Tem É que tá. profissional, né? É profissional, né? Tá no momento dele, né? Sim. Pressão de uma psicóloga. O que é que eu faço? Segura aí a peteca, Tininho. Tá chegando, domingo. Você vai pro jogo? Com certeza. E minha esposa tá com... A gente tá com um bebezinho de uma semana. Parabéns, né? Agradeço. Mas aí eu disse pra ela, ó, eu tenho... Da mesma forma como eu tenho responsabilidade com ele, eu tenho responsabilidade com o clube. Então, vou fazer um bate e volta. Não vou conseguir nem antes e também nem ficar pós-jogo lá, mas vou pro jogo e volto para Recife direto. Tem que ir. Então, não Não tem dá. como, né, Kaline? A gente tem que estar junto nesse momento. Eu fui também para Aracaju, fui para Teresina e vou para Natal. E se Deus quiser, a gente vai voltar com esse acesso. Quais foram os jogos mais difíceis? Foi contra o Sergipe? Foi contra o Altos? Eu acho que uma virada de chave para o elenco, do ponto de vista marco torcedor, tá? Torcedor. Foi aquele primeiro jogo que a gente teve contra o Sergipe lá. Eu acho que ali a gente não rendeu o que a gente poderia render e teve aquela derrota. E ali, depois daquele jogo, teve uma virada de chave, tá? A gente voltou no jogo contra o Sergipe aqui. A gente sabia que se a gente fizesse um gol nos primeiros minutos, a gente seria forte, nos daria a confiança, como a gente tá falando aqui. Então, e aí o roteiro se concretizou. A gente voltou, Isabela, para o jogo de Recife. Fizemos um gol, acredito que nos 2 ou 3 minutos de partida. Então, a partir do momento que a gente faz o gol, a gente empata o placar. Fica 2-2 no agregado. E a gente tinha ali 88, 87 minutos para buscar o placar. E aí, com a capacidade de um jogador que tem qualidade, feito Galhardo. A gente fez, na minha opinião, um golaço que ele fez. Então, a gente coloca 2-0. Embora tenha levado o outro gol, que fez o placar agregado ficar 3-3, durante a partida, a gente gerou confiança no elenco, entendeu? E aí fomos para uma partidaça. Para mim, foi dos dois mata-matas, com todo respeito ao Altos, para mim foi o jogo, assim, tipo, que eu vi o melhor futebol. Pois é, mas aí, até indo para a pauta da gente, da confiança, ali eu acho que a gente voltou a ter confiança. Quando a gente reverteu aquele placar, ter feito conforme o roteiro, né, de ter feito um gol no começo do jogo, utilizar o restante da partida para a gente tentar fazer o segundo, ter passado nos pênaltis com a capacidade do Roque. Assim, eu até digo, para quem acompanha treinos do Roque, não tem nenhuma novidade ali, tá? A gente não vê nada disso. A gente não pode acompanhar, tá? Eles no máximo a gente pode ir ver só o aquecimento e depois somos convidados educadamente a nos retirarmos do ambiente de trabalho. E ali tudo acontece. São em todos os clubes. Santa, Náutico, Sport, Retrô, sempre é assim. E a gente sofre, entendeu? E aí, após a passagem do Sergipe, a confiança voltou, né? E aí eu acho que a gente fez boas partidas contra o Altos. Boa partida, na minha opinião, também contra o América. Sim. E agora vamos aí para esse jogo decisivo. Mas contra o Altos, aqui lá, foi mais emocionante.
Foi mais assim, Veja, aquela coisa assim de, né? eu acho que a partida daqui teve mais futebol pela condição do gramado. Com todo respeito à Prefeitura de Teresina, que faz a gestão do Lendolfo É Monteiro, mas normal, é normal. assim, acho que até eles admitem, era um jogo muito mais de bola alçada na área do que de um futebol de toque, um bom futebol praticado ali no campo. Então eu acho que o jogo aqui de Recife ele foi mais emocionante. Então, ó, você não gosta nem de lembrar esses jogos, né? Porque a gente luta tanto que o Santa volte para uma competição mais digna de futebol, que é uma Série B, assim como o Náutico, assim como o Retrô, que eu fiquei de coração partido. A conta do Laércio não fechou até hoje. É difícil, não é, Marco? A gente vê um time com estrutura, já ter nascido grande, como o Retrô nasceu, ter subido de uma Série D que é tão difícil para uma Série C, ter sido campeão e não se manter numa Série C, ser rebaixado. Eu acredito que o Retrô merecia, por todo o trabalho Total. feito, melhor sorte. Total. Foi no celular, está lá no casulo dele. A gente não consegue falar com ele, mas tem que estar mesmo, porque as despesas, a estrutura, é tudo no bolso dele. Ele é o dono da bola, ele é o dono do time. É diferente de um clube de futebol que existe ali patrocinadores, presidente, vice, diretor, aquele colegiado, né? Então, por dias melhores no futebol, porque merece e muito, não é? O Retrô tá em outro patamar do futebol brasileiro. Queria falar do esporte rapidinho, né? Quer ser palpite também. Aqui é um programa que a gente não fica só em um clube, não. A gente dá uma passeada, né? Que está em outro momento, numa Série A. O Yuri Romão está trabalhando, entregou o clube para os portugueses. Não deu certo, não foi, Yuri? A gente falou para você que não ia dar certo. Não deu certo, está aí lutando. O time mais do que nunca lanterna. A psicologia ajudaria? Está ajudando o esporte? Já tem um trabalho no esporte que tem sido feito a longo prazo, assim, né? Que é a Rosângela, né? Isso, a Rosângela já vem desenvolvendo já há alguns anos, se eu não me engano, né? Um trabalho com o esporte. E super competente, não é, Isabela? Sim, super competente, já trouxe também, já contribuiu, né? Assim, para resultados em determinados momentos bem expressivos, né? Para o esporte, mas que nesse momento não vive a sua melhor fase. É o futebol mesmo. É o futebol. Que não está aparecendo, né, Mar? Isso. E aí a questão é que a gente precisa pensar nessa integração desses fatores, né? Técnicos, físicos, táticos e mental também, sabe? Então, é difícil a gente pensar num só aspecto, mas todos esses fatores precisam estar alinhados para que seja desenvolvido um trabalho que possa fortalecer um ao outro, né? Então, não adianta, por exemplo, ter um time muito bom tecnicamente e não fazer um trabalho também nesse individualmente, aspecto mental, né? São jogadores bons, né? Isso, e que também, assim, não ter um trabalho, digamos assim, dessa parte mental, né? O esporte tem um trabalho nesse sentido, mas também precisa fortalecer outras áreas, né? Pensar nessa integração, de fato, e pensar em outros fatores que podem estar interferindo. É difícil a gente, de fora, digamos, identificar quais são as questões, né? Porque aí eu acho que dos mitos relacionados à psicologia do esporte também é normalmente vincular a um determinado aspecto, né? Que é motivacional, né? Que ele não consegue render na hora H e alguma coisa nesse sentido. Mas que tem muitos outros fatores e um nível de complexidade maior que envolve cada um dos jogadores em si e também a integração desse time como um todo, né? Então, coesão de time. Então, seria, de fato, um trabalho para, nesse momento, a gestão se reunir, né? A comissão se reunir para poder pensar o que é que está acontecendo e com o auxílio, né, da psicologia também, pensar em determinadas estratégias. A gente não consegue entender, né, Marco? Olhando uma visão geral, o que é que está acontecendo no esporte? O esporte, eu lembro que os adversários, eles vinham para cá e era difícil ganhar do esporte na ilha, como era difícil ganhar do Náutico nos aflitos, como era difícil ganhar do Santa no Arruda. O mando de campo era muito precioso. E tem que ser. Digo até um pouco de conhecimento, eu fiz um curso recente agora de gestão de futebol, e você avalia o seguinte, num campeonato de Série A, certo, tem 20 clubes e 4 tem que cair de divisão. Então, assim, se todos fizerem um excelente trabalho, ainda assim, aquele que fez um bom trabalho será punido. E aí a gente cita também o caso do Fortaleza, né? Fortaleza vem na sequência. Vice-lanterna. Pois é. E jogou Libertadores esse ano, né? Eu lembro que a gente falava muito no programa da TV e comenta até hoje, assim, comentava, na verdade, né, que o Fortaleza, o futebol cearense cresceu, o futebol de Pernambuco caiu, o futebol baiano subiu, o Pernambuco está lá embaixo, né?
será que tu vai se igualar ao futebol alagoano, ou ao futebol do Sergipe? Né? A gente sempre ficava comparando o nosso futebol com o Santa na Série D, com o Náutico na Série C, com o Sport na Série B. E a gente vê o Fortaleza, que era o nosso ponto, tipo assim, olha para o Fortaleza, para o Ceará, o que eles estão fazendo de certo e errado, para a gente copiar, para a gente... Não é vergonha a gente copiar, né, o que está sendo feito, bem feito. O Fortaleza passou 9 anos na Série C. E eu lembro que o Marcelo, que é o CEO do Fortaleza, ele falava sempre assim, a gente estava na Série C, mas estava montando uma base. Né? Cada da Série C a gente organizava o administrativo, o marketing, um setor ali dentro, quando subir, não cair. E foi isso que fez. Perfeito. Mas avalie, né? Será que o Fortaleza agiu diferente desse ano do que vem agindo nos últimos anos? Eu creio que não. Eu acredito que o remédio foi o mesmo, mas acontece que nem sempre a bola entra, né? As contratações. Fugiu muito, né? Você olha o time do Fortaleza hoje, fugiu muitas estrelas, né? O Fortaleza não tem tantas estrelas nos times passados. Esse ano ele foi diferente. Verdade. Né? Foi diferente e não foi, acho que não sabe, não posso explicar o que aconteceu no Fortaleza, mas a gente viu um time diferente, um time com muitas estrelas, um time que nós não éramos acostumados a ver e acreditávamos que seria assim, poxa, um time do Nordeste que cresceu muito, né? Que tinha essa verba, esse orçamento para gastar, e o Fortaleza não deu certo, né? Não deu certo. Não está dando certo. Mas como eu disse, nem sempre no futebol você faz certo e vai colher o certo, né? Pelo menos caia estruturado. Estruturado, perfeito. Estruturado. Eu espero que não queria que caísse. Estávamos com 5 equipes na Série A. Sim. Do Nordeste, né? Bahia, Ceará, Vitória, Fortaleza e Sport. Dos 5, estamos com 2 capengando aí para a Série B. É uma pena. É uma pena a gente ver a situação do Fortaleza e do Sport, clubes tradicionais, né, campeões de Copa do Nordeste, né? Se juntar aí o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, Vitória e Sport são os maiores campeões da Copa do Nordeste. É uma pena, né? Mas boa sorte para o Fortaleza. A gente está aqui ainda relutando com o Sport do Daniel Paulista, tentando ali resolver esse problema que ele já veio sabendo que existiria, mas ainda tem jogos pela frente. Tá difícil. 95% de chances de ser rebaixado. Eita, que dor no coração. Tem outra questão, Kaline, também, que acho que é importante pensar, assim, quando você fala do jogar em casa ou não, né, então o esporte era difícil de ser vencido, por exemplo, na Ilha do Retiro, assim como outros times também jogando em casa. Como esse jogar em casa, a depender do momento do clube também, da confiança que esse time tem, pesa muito mais. Né? Então, às vezes, jogar fora de casa é assim, ó, a expectativa de vitória é do outro, fora, né? entendeu? Então, às vezes, você joga também com um peso menor, né? Com um nível de ansiedade um pouco mais rebaixado, que para ele pode ser um nível de ativação ótimo, sabe? E aí joga também numa situação sem tanta cobrança quanto teria de uma expectativa social, por exemplo, da torcida, da gestão, de que fosse os 3 pontos seguros. Entendeu? Então, isso também pesa, a depender do momento do campeonato, a depender da situação que esse time está, né? E da grande expectativa que a torcida vem também, que a torcida tem essa dicotomia, assim, essa dualidade também, né? Um pouco tipo, é a torcida que está favorecendo também em determinado momento, ou essa torcida está colocando toda a pressão em cima. Ai, meu Deus! Sabe? Então, a depender do momento, assim, a gente pode pensar que esses jogadores enfrentam essa situação coletiva para a diferente. torcida. Porque eu estava parabenizando esses dias e parabenizo as 3 torcidas de Pernambuco. Vem lotando os estádios. Sim. Né? Do Náutico, do Sport e do Santa. Não vamos ser injustos. Né? A torcida do Sport, mesmo com a situação difícil, vem dando mais de 20 mil todos os jogos na Ilha do Retiro. Será que a torcida... Não. Será que a torcida... De jeito nenhum. Assim, vamos fazer um teste, ninguém vai pra ilha. A torcida vem fazendo o papel dela. Né? E mesmo se não tivesse torcida lá presente, também eles saberiam que a expectativa jogando em casa é que eles ganhem, entendeu? Então, assim, como eles lidam com essa situação, né? De ter torcida, de não ter torcida, da torcida estar completamente a favor, contra, e do momento que esse time vive, entendeu? Então, tudo isso é o conjunto. Precisamos ouvir a Rosângela para saber se a torcida... Sim. Olha, melhor... Lucas Lima, com torcida, sem torcida. Mas a questão... Pablo, com torcida. Faz uma votação. Sim. Jogo em portões fechados, próximo jogo. Mas a questão é justamente que, assim, vejam, eles são jogadores de futebol profissional, eles precisam lidar com essa situação. Eu acho que não é o caso, a torcida não.
Não, mas Não, assim, assim- a torcida não pode ser culpabilizada jamais. Não. Mas os jogadores precisam lidar com essa situação. Seja essa torcida, digamos, tendo esse peso maior ou não, porque na verdade o peso quem dá também para a torcida são os próprios jogadores e o time, Perfeito. né? Então, assim, essa torcida ela pode ter um impacto, digamos assim, que seja positivo ou negativo no jogador, mas o trabalho da psicologia é para que ela tenha um impacto que seja positivo, mesmo ela estando contra em determinado momento, mesmo ela vaiando, né? Mesmo ela estando, digamos, completamente descontrolada. A torcida do esporte está assim, inerte. Eles estão indo para os jogos acreditando assim, é hoje a vitória. Sabe assim, cada jogo é aquela expectativa. Contra o Vasco, vamos ganhar. Contra o Santos, vem tantos jogos sem ganhar, vamos ganhar. Contra o São Paulo. E, assim, estão saindo lá frustrados. E cada jogo na ilha é aquela assim, é hoje. E hoje não está acontecendo. E os jogadores já estão, tipo assim, meio que normalizando uma situação que não pode ser normalizada. Bem isso. Sim, e aí precisa ter todo esse trabalho, digamos, de acolher esse momento que o time vive, né, e tentar entender para que a resposta seja rápida em campo. E o tempo não favorece tanto, né? O vestido do Daniel, a gente fica com dó dele na coletiva. A última contro dele contra o Vasco, ele já estava assim, ó, tipo, sem graça, de explicar o que ele vem explicando em todos os jogos. Um erro ali falho, um erro coletivo. Que dó, Daniel. Sabe que é tão difícil para ele, né? Um treinador que conhece a casa, conhece a pressão, conhece os jogadores, vem trazendo os atletas que realmente ele acredita que vai dar certo, vem dando certo, né? O Derek, o Léo Pereira, enfim, outros que chegaram, vem dando certo. E é isso, que luta. Agora fiquei na dúvida. Com torcida, sem torcida. E aí? Com torcida sempre. Sempre com torcida. Faz parte do espetáculo. A torcida é quem faz o espetáculo também. Eu acho que, como a Isabela disse, qualquer atleta que vem para Santa Cruz do Esporte Náutico, ele tem que saber que tá vindo para um clube que tem pressão, entendeu? Da mesma forma como acontece também com os dirigentes, entendeu? Quando alguém se candidata à presidência ou qualquer cargo nos clubes, ele tem que saber que ele vai ser cobrado, entendeu? Então, assim, se ele não está disposto a aceitar essa pressão, a aceitar de que vai ser cobrado, ele não deve se candidatar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso também no quesito do atleta. O torcedor, ele nunca vai poder ser penalizado. O torcedor é um consumidor, tá? Agora, óbvio. Uma cobrança. A cobrança tem que existir, entendeu? Mas com respeito, né? Isso. E veja, também não quer dizer que você vai estar seguindo o que o torcedor fala. O torcedor tem direito de falar o que ele quer. Agora, quem está à frente do projeto tem que ter a convicção do trabalho, sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, ter a convicção, a confiança e seguir. Mas respeitar o torcedor no tocante à opinião e à pressão. Vocês acreditavam no Cabo quando vocês contrataram ele? Veja, eu acompanho o CSA, porque a família de minha esposa, na verdade, é de Maceió, e meu sogro é torcedor do CSA. Então, eu acompanhei o trabalho de Marcelo Cabo no CSA, quando ele subiu para a Série A. Então, desde aquela época, eu acreditava que ele o via como um bom técnico, um excelente técnico. Então, assim, sempre tive o desejo, acho que todo torcedor tem, né? Aqueles 2, 3 técnicos que você pensa, esse cara merecia aqui uma oportunidade no meu clube. Então, quando o nome de Marcelo Cabo foi vinculado pela direção de futebol, eu particularmente achei legal, gostei do nome, e acho que ele vem fazendo, sim, um excelente trabalho. Quando o Marcelo chegou, a gente tinha passado ali por 2 amistosos, onde o time não vinha rendendo, e ele, num rápido momento, fez o clube render. A gente foi para aquele primeiro jogo contra o 13 com dificuldades, mas a gente ganhamos. E aí vem o fator confiança. Você veja que a gente não fez um bom jogo de abertura contra o 13 lá em Campina Grande, mas ganhamos. Aí viemos para o jogo em casa, que eu acho que foi contra o Horizonte, e vencemos de 3 ou 4-0. E aí quando a confiança vem existindo, você vai ganhando, ela é como se fosse uma bola de neve que vai crescendo, entendeu? E aí, às vezes, quando você está com confiança, mesmo quando você não joga tão bem, você ganha, porque a confiança se sobressai. Futebol tem disso, né? Eu confesso, Mar, que quando teve o anúncio da saída do Chuli para a chegada do Marcelo Cabo, eu falei, não vai dar certo. A gente, como imprensa, né? A gente comenta, não vai dar certo. Mas por quê? Porque a gente entendia que o trabalho do Chuli já conhecia o elenco, já conhecia a torcida, o clube, estava num momento muito favorável, tudo a favor do Itamar Chuli. E não foi isso que aconteceu, né? Mas veja, eu acho que a gente tem que fazer
análises frias e profissionais. Para mim, o trabalho de Schulli deu super certo, entendeu? Itamar, no ano de 2024, conseguiu nos devolver um calendário para 2025. Quando voltou, certo? A gente fez um bom campeonato, a gente foi líder do campeonato na primeira fase, por uma eventualidade ali, não funcionou bem contra o Sport, certo? A direção, em reunião com ele, foi entendido que o trabalho deveria ser paralisado, mas assim, o fato de você dispensar um técnico não quer dizer que o trabalho foi errado, né? Eu acho que o trabalho de Itamar foi vitorioso, mas ciclos se encerram, e ali a direção entendeu que havia a necessidade de haver uma renovação, novos brios para Dá uma chacoalhada, né? E aí eu acho que também fomos acertados na contratação do Marcelo Cabo. Me surpreendeu positivamente o Marcelo Cabo. Por a gente não estar acompanhando tanto o trabalho dele, né? Ele saiu de Brasília, do capital, não é isso? Que era uma SAF, tipo retrô, para o torcedor entender. E veio para o Santa Cruz. Graças a Deus que está dando certo, Marcelo Cabo. Até domingo a gente vai entender essa história melhor. O Marcelo também trabalha com a psicóloga? Será que tem técnico? Não sei, mas que vale, não é? A psicóloga pode, sim, trabalhar com o técnico também, porque o técnico também integra essa comissão, né? Assim, tanto a comissão técnica pode ser feito um trabalho com ela, mas também em conjunto, né? Comissão e time, muitas vezes, e jogadores, né? Então, muitas vezes, a reunião, né? Esse encontro pode ser feito com todos juntos, né? Para trabalhar algumas questões em específico, ou também separado, né? Mas a psicologia fica à disposição também. Acho que ele precisa. Que a pressão, meu filho, né? Na verdade, o trabalho da psicóloga, eu acho que é para todo ser humano, sabe? Precisa de um acompanhamento. Digo que eu conheço diversas pessoas que, assim, quebraram paradigmas, deram gatilhos, assim, dizer, mudar, viver um pouco mais leve, viver um pouco mais saudável, após o trabalho de uma psicóloga. Então, não tenho dúvida que para um técnico também pode surtir efeito. Falando de técnico, eu fui conversar com o Hélio dos Anjos, que tem... Parabéns, Gil Hélio. Eu sempre passo e falo do trabalho que o Hélio está fazendo no Náutico, né? Um treinador que o Bruno Becker também foi assim, eu acho que o Bruno Pessoa precisa de uma última cartada, né? O Bruno, quem que eu vou trazer agora? O Náutico capengando, né? Os técnicos chegavam, davam no estádio. Aí a última cartada foi aquela cartada certeira que a gente fala. O Hélio dos Anjos retorna o trabalho no Náutico em um momento super delicado e está deixando o Náutico entrar numa fase super importante que é do quadrangular da Série C com possibilidades de acesso, né, para Série B do Brasileirão do ano que vem. Boa sorte. E ele vai contar agora o primeiro jogo, né, contra o Brusque, fora de casa domingo, com a Santa Catarina. Vai contar com o elenco toda à disposição. E ele fala assim, quem não aguentar a pressão, que toque o sino. Gostou? Eu adorei essa frase dele. Olha, eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto de não aguentar, entendeu? De sentir que não aguenta, porque acho que a ideia é que a psicologia possa promover uma condição também de bem-estar, de lidar com situações adversas e mantendo o nosso nível de saúde mental em dia, né? Que eu acho que é todo mundo quer. Mas ele é 8, ele é 80, ele é a 200 por hora, né? Você assistiu o jogo do Náutico, né, Mar? Ele fica naquela área técnica aqui, mas ele tá dentro do campo, ele volta, ele vai, porque ele tá do lado do quarto árbitro e volta. Ele tá ali agitadíssimo. E eu acho que precisava ser chacoalhada no Náutico também para reagir. Porque foram poucas contratações, mas contratações que estão dando certo. Inclusive, ele contratou, né, agora há pouco também um jogador que vem do Goiás, 21 anos, de Vitinho, se não me engano o nome dele, meio atacante, e vai já estrear agora com a camisa do Náutico no próximo domingo contra o Brusque. Um jogador já de confiança, treinador, conheceu, trabalhou com ele na Ponte Preta e já está à disposição do Hélio dos Anjos. Mas a meta dele é essa. Não aguentou, meu amigo? Toca o sino e vai embora. Não aguentou, pode chamar o sino da psicologia, né? A psicologia está precisando urgente aqui desse trabalho, que não vai acontecer só nessas situações, mas também nessas situações. Eu sou mais adepto da linha de Isabela. Não aguentou, procura uma psicóloga, vamos recuperar pessoas. Mas tem hora que se não der aquela balançada, o negócio... O futebol tem disso, sabe? Porque tem disso. Sim. Aquele treinador que passa a mão em tudo, não funciona. Eu acho que o Náutico precisava desse técnico, tipo assim, peraí, o que tá desorganizado aqui? Vamos organizar? E o Hélio organizou o clube, o departamento de futebol, não foi só o time, entendeu? Isso é muito bacana. Tem um estilo de líder, né, que a gente pode colocar o técnico, né, como sendo esse líder nesse momento, um capitão também, que
a depender dessas características de comportamento e personalidade, podem ser mais importantes em determinados momentos, né? Então, talvez essa pessoa que chega mais junto, né? Que ativa um pouco mais esse time, né? Ou que em determinado momento também sabe acolher, sabe? Porque não quer dizer que ele é normalmente nesse nível, né? De intensidade. Mas ele é desse nível. Ele mas é. Eu digo assim, que também ele não faça um acolhimento necessário em determinados momentos que o jogador precisa. Mas ele é esse nível. Eu falei assim, Hélio, como você trabalhou com aqueles jogadores que vêm do banco, que estavam escanteados, fechando aspas, com poucas oportunidades, e tipo, sai um no time titular, entra um reserva e ele dá um resultado positivo. Ele é um trabalho, é puxar ele para conversar. Ele é esse psicólogo, professor, que chega junto, paizão, como fala, sabe? Que eu acho que é uma das funções do técnico em si, né? Assim, é também fazer uma escuta, é também acolher essas demandas, sabe? Eu acho que não é o trabalho só do psicólogo em si conversar e dialogar e interagir, digamos assim, dessa forma, é também acolhedora, sabe? Porque, por vezes, o atleta quer conversar com o técnico, ele quer também ser acolhido pelo técnico. Então, ele precisa também fazer. Eles podem ser, tô com problema. Acontece muito isso? Tô com problema. Eu nunca trabalhei com o Hélio, né? Mas às vezes também pode ser que ele tenha. Tô sugerindo aquele perfil de que dá aquele choque, mas depois do choque ele bota embaixo do braço, como um paizão, e aí faz um efeito psicológico de recuperação do atleta. E assim, é muito importante que a gente não coloque tudo na mesma caixinha. A gente consiga identificar quando o atleta ele não está rendendo por um abalo psicológico ou quando ele não está rendendo por um desleixo dele. Que assim, a gente também não pode querer tratar como crianças. São profissionais, são homens, certo? E que experientes, né? Tem que também corresponder ao que foi pactuado. Então você não pode simplesmente sempre estar culpando o lado psicológico, entendeu? Se um jogador está sendo desleixado, ele tem que ser cobrado para que atenda, para que tenha compromisso com o clube e atenda as expectativas. Mas quando você nota que o que está pesando é uma falta de confiança, é um efeito psicológico, aí eu acho que não adianta você bater mais. Aí eu acho que você precisa resgatar o atleta. Eu acho que o bom técnico, né, é aquele que consegue identificar também modos diferentes de lidar com atletas, né, porque ele não pode ser da mesma forma com todos, sabe? Ele tem que saber esse atleta que ele precisa chegar mais perto e falar num canto, ele precisa saber esse atleta que ele precisa chamar na frente de todo mundo porque vai também contaminar um pouco esse grupo, sabe? Então ele identifica, né, o perfil de cada um também e ele vai fazer abordagens diferentes com cada um, sabe? E também como ele fala em cada momento. Então, esse é um estilo, digamos assim, de um bom líder, de modo geral, sabe? Que aí o técnico precisaria seguir. Né? Então, se a gente falar, por exemplo, fazer um comparativo no vôlei, né? Se você pegar Bernardinho, Zé Roberto, que tem também esse estado, digamos assim, de ativação muito mas alto, são né? diferentes. Isso, mas níveis de intensidade no jogo que também são altos, né? Os jogadores também falam desse acolhimento que acontece nos bastidores. Entendeu? Então, assim, é porque a gente vê também algo ali, né, que é publicizado, mas também dos bastidores, o que é que acontece, como é que ele faz, né, com a confiança e que os atletas amam os dois treinadores, sim, muito bacana. São dois treinadores de sucesso, assim, no nosso país. Né? Perfeito. Adorei, sou fã do Bernardinho, do Roberto. Nossa, foi longe, hein? Mas são referências pra gente. São referências no mundo do esporte, né? Que bacana, gente. Manda nossas parceiras, por favor. FPS Esporte, novo conceito de clubes. Obrigada pela parceria, tá sempre com a gente aqui nesse novo desafio. A internet não tem barreira, não tem limite, né? A gente cruza barreiras com a internet. Essa a gente quer fazer, levar o nosso futebol, o nosso esporte, mundo afora, e a FPS nos abraçou de uma forma gigantesca. Muito obrigada pela parceria, que é um novo conceito de clubes. Entra aí nas redes sociais, FPS Esporte, e conheça esse novo conceito. Além da nossa betesport.bet.br, é pernambucana, toda regularizada, e tá com a gente aqui no podcast. Entra no site, você vai encontrar a gente vários joguinhos, sempre falo isso, vários joguinhos, né, com caras de brasileiros, atletas que você conhece muito bem, como a Beth do Zico. O Zico faz parte da Bet Sport, como outros atletas. E você entra no site, e encontra lá futebol, superol, de vôlei, basquete, X1 Brasil, que eu sou apaixonada, tá, gente? Mas olha, aqui na Bet Sport, craque de verdade joga mesmo com muita responsabilidade. Aproveita com responsabilidade, viu, gente? Por favor. E a Unibra, que é o segundo centro universitário do Nordeste, né, escolhido pelo segundo ano consecutivo. Aproveita, entra no site, tem aí a sua graduação
escolhe e, por favor, pense em 2026 diferente. Eu falo nível de Lécio. I like. O Amado que fala com ninguém, tá lá em aldeia escondido, né? Sem receber, sem falar, nem o S de sim de mensagem ele tá dando. Te entendo, Lécio. Te respeito. Dava um tudinho ali. Não dá. Receber em dia. Tudo à disposição. Não dá. Você faria o quê com esses meninos de Santa? É complicado. É complicado, não é não? Dá Uma vontade. receita ou opinião, você tá Vem acompanhando cá. É diferente. É o futebol. Não tem jeito. 25 mil ingressos à disposição. Todos vendidos. O Santa também esgotou rapidamente. O que é que você espera desse jogo? Eu acho que no tocante à torcida, até por serem torcidas aliadas, né, próximas, eu acho que a gente vai ter uma belíssima festa das torcidas. Espero que seja um clima de paz, tá? Sim. Que continuemos como aliados, que esse clima do confronto seja apenas dentro das 4 linhas. Acho que vai ser um jogo bem difícil, tá? O América foi líder da primeira fase. Tava 10 jogos invicta. Mas temos bastante confiança nos nossos atletas. Acho que se o nível de concentração do nosso elenco for o que tem sido aí nas últimas partidas, o nível de entrega foi esse, e eles executarem bem o que está sendo treinado, como foi feito nessa última partida, eu acho que a gente tem condições de continuar vencendo a partida e trazer esse acesso para Recife. Ô, Marcos, eu sei que você não vai falar, mas só para a gente tentar adivinhar alguma coisa aqui. O Marcelo Cabo não é muito mexer na equipe, porque a gente espera que seja praticamente o mesmo time que vem jogando. Isso? Veja, eu acho que... A gente não viu nada por lá essa semana, nada, Marcelo Cabo. Passa assim, meu sentimento de torcedor, tá? Eu acho que, pelo que eu conheço do Marcelo, ele adequa a equipe às circunstâncias da partida. Então, é o trabalho que o professor Marcelo vai fazer durante a semana de verificar se esse segundo tempo da partida, qual o melhor time, qual a melhor postura que deve ter. Eu não fui a treino ainda essa semana. Ele não deixou ninguém não pro treino também, não? Eu sou barro imprensa. A direção, não quero imprensa aqui essa semana. A direção pode acompanhar, mas eu estava em viagem e hoje estou aqui no podcast, não acompanhei ainda a treino de semana. Então não posso nem te adiantar. Mas o Rock vai estar lá. Sem dúvida, eu acredito que o Rock, se tiver em condições, não tiver nada, nenhum percalço, deve ser sim. Dei pra essa máquina no cabelo que deu certo, deu sorte, pelo menos. Deu sorte, viu, Rock? Vá com o cabelo. Tem esse negócio de superstição, né? Tem alguns futebol, tem, né? Usa a mesma cueca, joga com o mesmo meião, né? Entra com o pé direito, pé esquerdo, dá 3 pulinhos, 4 pulinhos. Tem sempre esse negócio, né, de superstição pro jogo. Você mencionou o Rock, e até pelo tema que a gente tá aqui, é incrível, Isabela, não sei se você acompanha a fundo Santa Cruz, mas o Rock é um atleta que tem uma capacidade de recuperação, de confiança muito grande. Ele é. Entendeu? Ele errou, ele sabe em alguma oportunidade, e ele consegue se recuperar durante a partida. Então, assim, quando há um erro que todo mundo pensa, esse cara agora vai ficar abalado, não. Logo na sequência ele vai fazer aquela defesa milagrosa, entendeu? Nos pênaltis, a frieza dele é absurda. Nossa! Ele chega para o atacante do time adversário e diz, eu vou pegar. Entendeu? E ele vai e pega. Desaforado, hein? Confiança muito grande. É um garoto ainda, porque acho tem 22 anos de idade, com uma capacidade absurda. E um psicológico muito bom. Ele falhou nos jogos, né, nos 2 primeiros matemáticas. Ele falhou, mas ele se redimiu nos pênaltis. Aí veio aquela... Acho que se redimiu na partida, viu, Kaline? E nos pênaltis também. Então, assim, quando acabou a partida, acabaram os 2 jogos, né? Aí a gente brincava. E aí, quem criticou o Rockend, né? Nunca critiquei o Rockend, né? Aquela brincadeira, porque ele foi um gigante. Sim. E ele tá entrando nos jogos, agora, tipo assim, todo mundo de olho nele. Ele não passa mais despercebido, né, com críticas ou não, porque ele passa uma confiança enorme pro time e, tipo assim, uma observação, cuidado com ele. Né? Ele é magrinho, mas tá lá de bobeira. Com estatura e uma capacidade de ir além do que seria esperado para um goleiro, entendeu? O Rock, como até comentado pela equipe técnica, Rock ele tem aquela capacidade de pegar bolas que não seriam defensáveis. E ele consegue. Então, assim, um grande goleiro. O Santa tem isso de ter bons goleiros, né?
É verdade. Tivemos o doutor Diego Lima. Mas jogou com o Thiago Cardoso, não valeu, não. Tá feito Luiz Neto com Birigui, Não né? dá, né? Não dá. Eu falava, Thiago, vai embora. O Portugal te quer, Criciúma, Vasco. O Thiago insistiu em ficar aqui no Santa. Mas foi uma época muito boa, né? Então sempre tem, a gente pontua bons goleiros, né, do Santa. É impressionante. Verdade. No futebol pernambucano, né? Verdade. No Santa a gente teve Birigui, Luiz Neto, Nilson, Kleber, Kia Cardoso. Mas no passado mais recente, Thiago Cardoso, depois do Thiago que foi pro Red Bull, o Bragantino. Júlio César. Teve o Júlio que veio do Náutico, lembra? Ah, sim. O Cleiton. Que tá no Ceará hoje. Michael Cleiton. Michael Cleiton. Gente, ele também, pequenininho, jovem, mas muito raçudo, muito bom. Fez um excelente campeonato. Isso. Em 2020. Aí veio o Roque. Vai. Boa sorte, Roque, no próximo domingo. Só não deixe para muitas emoções, se for o caso. Resolva logo nos 90 minutos. Se for para emoção, a gente confia nele. Eu quero saber qual a psicóloga do Roque. Você viu que o Marcelo Cabo falou, né? Antes dos pênaltis, ele disse: o Roque vai pegar 3. Foi certeiro. A confiança do Roque é grande. Minha gente, a Marjorie tá arrebentando no Santa, hein? Sim. Não tá, não? Sim. Precisa uma passadinha por lá para garantir essa confiança, né, em muitas coisas. Sim. E que bom ter esses jogadores, né? Que a gente sabe que podem enfrentar situações difíceis durante o jogo e conseguem retomar ao seu estado positivo. Porque né? é difícil. Sim. É a pressão da imprensa, é a expectativa de uma história gigante, que é o Santa Cruz, né? Os olhares a torcida faz com que o clube vire notícia nacional em uma Série D. Isso é difícil. E os olhares começam a serem para a torcida, para os jogadores, para o destaque, e está na notícia nacional. Todo mundo de olho, né? E o psicológico inabalável do Roque. Uma boa psicóloga. Eu diria que não necessariamente inabalável, né? Porque não existe esse psicológico inabalável, digamos, mas é ele entender que houve uma situação difícil e que ele tem condição de retomar aquilo. Né? Então, situações difíceis, erros, falhas durante um jogo vai acontecer com todo mundo, né? Mas, assim, o quanto que ele consegue lidar com aquilo. Mas isso é quando o goleiro falha. É o problema maior, né? É a maior falha. Não depois tem dele para recuperar, né? O volante pode errar, tem o meia, tem o zagueiro, mas, assim, o goleiro ali é fatal. Sim. Né? Uma defesa do goleiro é um gol não tomado. Por isso a importância de você ter um perfil desse, né? Frio, como justamente um goleiro. Frio, né? E calculista, Exato. Né? Exato. Gente, será que o Roque é assim em casa? Vou te perguntar, Roque, depois do jogo do domingo, porque essa frieza toda, né, num menino tão jovem, de uma pressão de imprensa, de diretoria, de história, de peso e camisa, né, de tudo, adversários, torcida rival, todo mundo tá de olho. É como se o goleiro, no momento de pênalti, né, ele precisasse bloquear um pouco desses fatores externos, né, barulho de torcida. Então, por vezes, a gente tem até um pouco dessa imagem mental, assim, em alguns filmes, algumas coisas, como se apagasse tudo, ficasse em silêncio tudo, e ele só fica, exato, um foco interno, né, assim, nessa relação, digamos assim, que ele tá com essa sua confiança e com quanto ele sabe que consegue atuar naquele foco, momento. né? Sim. Assim, olhar, estudar o cara, assim, vai chutar aqui ou aqui. Cara, Exato. E ficar muito atento a qualquer posicionamento, né, que esse outro jogador vai fazer para que ele possa tomar uma decisão. Decisão rápida. Precisa ser muito rápida, com certeza. Aí é treinado, Roque. Também, né? O Roque precisa ser estudado, por favor. Sim, mas aí é você treinar habilidades mentais também, né? De você não só tecnicamente, né? Porque você também precisa ter essa questão, mas uma velocidade de processamento, né? Que você precisa ter. Numa determinada reação do jogador, você decidir. Então, você precisa tomar decisões que vão ser básicas, né? E essenciais para aquela situação. Após o campeonato, você convida ele aqui para o podcast. Eu garanto que vai ter muita história. Já tenho várias pautas para o Roque. Né? Ele, são personagens, né, que estão se destacando no Santa Cruz. O Roque, todos são importantes. O elenco é importante, né? Ou tem o titular, mas quem está entrando está dando conta do recado. Olha o Ariel. Né? Eu lembro no primeiro jogo do Ariel, que foi cobrar pênalti, e na narração, ele já cobrou tantos pênaltis, reverteu, pá, fora. Já pensou? Foi horrível, né? Como ele ficou. Eu lembro que o Galhardo deu uma entrevista e falou que após esse jogo, ele foi para a casa do Galhardo,
arrasado, conversando com ele, né, que foi mal, preocupado, e o Galhardo, calma, vem o próximo. Acho que foi uma fala muito bacana que o Galhardo falou em relação a ele e o Ariel. O Galhardo ele tem um papel muito importante jogou na seleção brasileira, né? Então, assim, ele tem um papel muito importante de dar confiança aos atletas, entendeu? Ele é enfim, eu não tenho nem dúvida de que do que a gente está colhendo hoje tem o dedo dele, certo? De confiança, de ser um líder do elenco e tem ajudado bastante todos os atletas, os mais novos e também os mais experientes, assim como você comentou agora sobre o Ariel. Isso é muito bacana. Muitas vezes a gente espera mais do Galhardo, né? Pelo peso que ele veio para o Santa, pela carreira, o currículo que ele trouxe. Mas a gente não conhece esses bastidores. O quão ele é importante, né? O quanto que ele é importante com os atletas, conversando. Ele chama para ele a responsabilidade de ver que nas entrevistas ele faz questão de ir e ele é inteligente, hein? Ele dá um drible na gente que a gente fica assim, ó. Foi mesmo? Depois que a gente vê o jogo é diferente, entendeu? E ele vai ficar assim, ele assim, ó. Tá, é verdade. Persuade a gente, né? Vem persuadir a gente tem que entender tudo que ele fala. Quando olha o jogo é outra história, mas tá tudo certo, tá, Galhardo? Boa sorte. Adorei conhecer você, Isabela. Foi um prazer também, Helene, participar aqui com vocês, inclusive. Precisamos muito de psicólogos aqui no programa. Eu achei muito bacana, não é? A gente entender um pouco esse outro lado, porque a cereja do bolo é o resultado final, não é? Vitória, empate ou derrota. Mas até chegar a esse resultado, existe ali, ó, ingredientes de sobra. Isso. Esse trabalho precisa ser construído, né? Ser construído. A gente pensa no resultado final, mas a gente não pensa o quanto o quão importante é esse trabalho que ele comece lá do início. Quanto antes ele começar, melhor, porque a gente tem mais tempo também. E uma tranquilidade talvez maior para não chegar à flor da pele, né? Nessas situações tão decisivas. Pois é. Entender um pouco como a Marjorie trouxe isso pra gente em tão pouco tempo. Ela chegou no Santa em julho. Finalzinho de julho. Finalzinho de julho. Estamos no início, não é, de setembro. E ela já está, né, né, trabalhando há um tempão e dando resultados positivos e chamando a atenção da importância do profissional da psicologia no esporte. Já tem há muito tempo. Sim. E que a gente só olha para o resultado, para o time, para o campo, para o treinador, para o jogador, e não olha para quem está por trás. Eu entendo que a psicologia ela está em alta, tá? Frente, enfim, aí seria um podcast também para explicar. Assim como a nutrição esportiva, por favor, Marco. O mundo hoje ele é on demand, né? Que a gente fala, ele é real, ele é muito rápido. Então, assim, hoje a gente tem redes sociais, hoje a gente tem uma maior integração de atletas com torcida, coisa que não tinha quando não tinha redes sociais. Então, assim, é um choque, uma enxurrada de informações, de pressão, e isso afeta o psicológico. Então, assim como em outras profissões, o futebol precisa também desse acompanhamento para que a gente saiba, juntamente com o acompanhamento de um profissional, a gente sabe aquela informação que a gente deve olhar, ler, guardar, e aquilo que a gente deve relevar, descartar, e que, em paralelo, ajude o atleta a ter confiança, saber da sua capacidade e esteja bem para fazer o melhor trabalho ali dentro de campo. Marco, muito obrigada por ter vindo, né? A gente entende essa semana, torcedor, o Marcelo preferiu guardar, né? A comissão técnica, a equipe do Santa, porque é um jogo super importante, é um jogo que vale a história do clube, né? Há tanto tempo numa Série D. E ele quis, tipo assim, ó, vamos ficar nessa caixinha, né? É um jogo grande, é um jogo que vai resolver a vida de muita gente, de famílias que trabalham no Santa, de jogadores, o próprio emprego dele, né, tá em jogo por esse jogo de domingo contra o América. E ele, com muito respeito, né, com muita sabedoria, nas coletivas, respeitando o América, respeitando o futebol do América, todos que passaram, né, na coletiva, respeitando sempre os adversários. Isso é muito bacana do Marcelo, a humildade que ele tem em reconhecer, ó, se o outro chegou, a gente está na mesma condição. Isso é muito, muito bacana, esse respeito que o Marcelo tem, essa humildade, na verdade, do trabalho dele. Mas leve o nosso abraço para o Marcelo, para a comissão técnica, para os jogadores, para o Bruno Rodrigues, que eu sou fãzaça dele. O Vitinho, conversador, um abraço pro Vitinho, presidente do Conselho Deliberativo, gente boa demais, ele cai, ninguém pode falar essa semana. O Marco pode. Ó, Vitinho, o Marco veio no programa, hein, Vitinho? Ele tá ali nos bastidores também, correndo atrás da SAF, que é outro programa, nem vou tocar no assunto hoje,
Deixa eu passar a Série D, que a gente volta a falar um pouco mais, que é a expectativa do torcedor do Santa Cruz e da imprensa também, que a SAF chegue o quanto antes. Marcos, obrigada por ter vindo, viu? Disponha, Aline. Se deixar, eu falo que o tempo inteiro. Estamos abertos sempre que possível. A gente está aberto aqui para bater esse papo legal aqui nos seus programas. Boa sorte lá no jogo, domingo. Com todo respeito, saca uma vitória, por favor. Com todo respeito a Tininho, ao América, ao Marcelo, a SAF, isso que é importante. Obrigada, viu, gente? Obrigada também. Olha, na próxima semana tem mais podcast Além das Linhas com os nossos convidados especiais, falando sempre do futebol e do esporte pernambucano. Aproveita, e segue a gente, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem um podcast e um programa bem especial para você, torcedor pernambucano. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.